Só queria, muitíssimo rapidamente, antes de fazer meu pronunciamento, registrar aqui da tribuna que hoje encaminhei o projeto de lei que começa a tramitar na Casa, de número 71 de 2013, que altera o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor para vedar a utilização de sistemas de cobrança, tais como comandas, cartões eletrônicos ou similares, que submetam o consumidor a confinamento compulsório em locais e estabelecimentos comerciais fechados. É muito importante a aprovação imediata, com urgência, desse projeto, tendo em vista o que ocorreu na Boate Kiss e os riscos que todos os dias ou às noites milhares e milhares de jovens correm em várias casas noturnas ou estabelecimentos de shows fechados. A proposta é simples, objetiva e acho que da maior eficiência. O artigo 39 do Código da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso. O artigo 39 é aquele que estabelece o que é vedado, o que é proibido no Código de Defesa do Consumidor. Fica proibido, vedado, a utilização de sistemas de cobranças, tais como comandas, cartões eletrônicos ou similares, que submetam o consumidor a confinamento compulsório em locais fechados. Esse senador Paim, quando as casas noturnas, casas de shows, estabelecem esse tipo de sistemática, imediatamente, para ele funcionar, tem que ser tirado toda e qualquer segurança da casa. A primeira coisa que fazem, ter uma única porta de entrada e saída, fechar as saídas de emergências e submete os consumidores a um confinamento, que às vezes demora horas para que a pessoa possa sair, depois, obviamente, de pagar. Então, em muitas partes do mundo, isso já foi eliminado, as pessoas consomem e pagam imediatamente e não são obrigadas a esse constrangimento, a esse risco de ficarem em estabelecimentos comerciais confinados, como ocorreu, lamentavelmente, na Boate Kiss, em Santa Maria, no estado de Vossa Excelência. Então, é muito importante que, em primeiro lugar, nesses estabelecimentos, venha a segurança e depois o interesse comercial puro e simples. Senhor presidente, senhora senadora Ana Rita, que ainda está aqui, eu sei que daqui um pouco vai ter que se dirigir ao seu estado, por conta de compromisso, senador Aníbal Diniz. Eu venho à tribuna do Senado, também vou estar indo para o Acre, para registrar meus cumprimentos, minha saudação a todas as mulheres do nosso país. Amanhã é dia 8 de março. Amanhã, o mundo, e boa parte do mundo, celebra essa data. É uma data que foi instituída há quase 40 anos, em 1977, pela ONU. O 8 de março tem um vínculo muito grande à luta das mulheres no século passado, na Rússia, por liberdade. E mais ainda, foi uma luta das mulheres para pôr fim à guerra, no começo do século passado, que estabeleceu como referência o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Eu aqui na tribuna do Senado não posso começar esse pronunciamento sem antes parabenizar a presidenta da República, Dilma Rousseff, uma mulher que tem uma história de vida singular, exemplar, uma militante, sonhadora, que foi torturada, foi presa, teve a sua liberdade cerceada, mas manteve o sonho de uma sociedade mais justa e o destino permitiu que ela, com a competência, com a dedicação, a seriedade, pudesse chegar a presidir uma nação tão importante como o nosso Brasil. Mas, se a presidenta Dilma é a primeira mulher a chegar à presidência do Brasil, e isso é história, nós devemos dizer que há ainda uma situação, eu diria, sem medo de usar esse termo, vergonhosa, no sentido da baixa participação das mulheres na vida pública do nosso país. Mesmo tendo uma presidenta mulher, é uma exceção, tanto é que é o primeiro caso que nós tivemos em 500 anos de história do nosso país.
A participação das mulheres no parlamento, por exemplo, aqui nessa casa, nós tivemos 3 senadoras representando o Estado do Acre. A doutora Laélia Alcântara, uma médica negra, a primeira mulher negra a ocupar o Senado Federal. E ela é uma mulher dedicada, competente, assumiu o mandato de senadora em 81 a 83. Depois tivemos, de 83 a 84, uma militante da educação acreana, a doutora Laélia, lamentavelmente, não está mais conosco, mas em memória nós registramos aqui a importância que ela teve de escrever seu nome na história da participação das mulheres no Senado Federal, no Parlamento Brasileiro. Ela faleceu em agosto de 2005, mas fez uma carreira de luta, de dedicação na maternidade Bárbara Eliodora, no Acre, e, por conta do seu trabalho, chegou a assumir o mandato de senadora entre 81 e 83, fazendo história da presença das mulheres no Senado. Ela foi a segunda mulher a ocupar uma cadeira no Senado e a primeira mulher negra, e veio do Acre. O Acre, senador Paim, é um dos poucos estados do Brasil que já teve 3 mulheres senadoras. E a última, também uma mulher de origem humilde, simples, e hoje é uma personalidade do país, que é a senadora Marina Silva, ex-ministra. Uma batalhadora também pelos direitos sociais, pela defesa do meio ambiente, por uma sociedade mais justa. Eu, inclusive, hoje, tanto como senador Aníbal, com todo o respeito a muitos outros brilhantes senadores que o Acre já teve, mas hoje nós temos um trabalho facilitado aqui, tendo em vista o trabalho que o senador Tião Viana e a senadora Marina fizeram nessa casa. Mas queria parabenizar essas 3 mulheres, dizer que o caso do Acre é uma exceção, senador Paim, de termos tido a presença de 3 mulheres aqui no Senado Federal. Queria também, está aqui nas minhas mãos, um jornal do Senado dessa semana, e queria começar cumprimentando toda a equipe, a direção de comunicação da casa, toda a equipe que trabalha na comunicação do Senado, especificamente a equipe que confecciona o Jornal do Senado, pela matéria que, inclusive, me faz, via tribuna, a matéria que fizeram contando o histórico do Dia Internacional da Mulher, da presença das mulheres no Parlamento brasileiro e mundial. Senador Aníbal Diniz, Vossa Excelência, que tem nos ajudado tanto a promover as mudanças que o Acre experimentou e hoje o povo se beneficia, é óbvio que temos muito ainda a fazer. Nós temos, se compararmos todos os países do mundo, senador Paim, todos, 190 países, o Brasil, e quisermos saber como é a participação das mulheres na vida pública, nos parlamentos do mundo. Se for analisado 190 países, o nosso país, lamentavelmente, está numa posição, eu diria, vergonhosa. Nós somos o país de número 158. Tem 157 países na nossa frente, do ponto de vista da participação das mulheres nos parlamentos, na vida pública. E aí, alguém deve dizer, mas que situação é essa? Ruanda é o país que tem a maior participação de mulheres na vida, no caso, nos parlamentos. São 56% dos parlamentares de Ruanda são mulheres. Andorra, 50%. Cuba, 45% da composição do parlamento cubano são de mulheres. Vou seguir lendo. Suécia, 44%. Senegal, 42%. África do Sul, 42% do parlamento são de mulheres, senador Paim. Nicarágua, 40%. Irlanda,
39%. Veja que tem países tidos como desenvolvidos e países como subdesenvolvidos. Todos eles já resolveram um problema, que é a representação do parlamento mais adequada, para usar um termo ameno, mais adequada, que melhor representa a sociedade que vivemos. Agora, a nossa é distorcida. Sabe qual é a participação das mulheres no parlamento brasileiro, senador Paim? Ruanda tem 56%, o Brasil, 8%. 8% é a presença de cada 100 ocupantes de cargos nos parlamentos do Brasil, apenas 8 são de mulheres. Isso é uma distorção que atrasa a nossa sociedade, que certamente desqualifica a nossa presença nos parlamentos. Com a presença de minorias, Vossa Excelência aqui é um representante dos negros, da nação mais genuína brasileira, mas é só Vossa Excelência. Não é? As mulheres que são mais da metade da população do nosso país, são 52%. 51% do eleitorado, 51% da população, 52% do eleitorado tem uma participação de 8%. E por que isso acontece? Ora, há alguns anos atrás, e especificamente em 1997, foram criadas as cotas, que tanta gente critica quando é para a minoria, quando é que é para garantir o direito de estudante pobre a alcançar uma universidade, como fez e garantiu o presidente Lula, que tanta gente critica quando é para a participação dos índios, das mulheres, dos negros, das minorias, das pessoas que têm alguma necessidade especial, mas o mundo melhorou muito o equilíbrio de gênero na participação do parlamento com cotas. Com cotas. Vou dar alguns exemplos. O México, a participação das mulheres com as cotas saltou de 14% para 36%. A França, para pegar dois países completamente diferentes, nesses 15 anos, saiu de uma participação de 6% de mulheres no parlamento para 26%. 26%. Vou dar mais alguns números. As pessoas podem dizer, nós estamos acostumados a falar do Iraque, do Afeganistão, como sinônimo de atraso. Mas em alguns aspectos estão muito na nossa frente. Sabe qual é, senador Paim, a participação das mulheres no parlamento no Iraque? 25%. E todo mundo fala que nesses países é o exemplo onde as mulheres não têm direito a nada, de participar em nada. Elas têm uma participação muitas vezes maior do que no nosso. O nosso 8%, no Iraque 25%. Agora eu vou pegar um país que também está no noticiário, Afeganistão. Não vai dizer, mas não é possível. Nós não devemos estar perdendo para o Afeganistão. A participação das mulheres no parlamento do Afeganistão é de 27,7%. 27% da composição do parlamento do Afeganistão é composto por mulheres. Moçambique, dos nossos irmãos africanos, 39%. Senhor presidente Paim, eu queria dizer que ao vigorar as cotas em 1995, a situação do Brasil não se alterou muito. A situação nossa, mesmo depois de introduzirmos as cotas e termos aumentado para 30% a participação das mulheres, eu acho que os partidos brasileiros não levam a sério o uso das cotas na hora de definir a composição de candidaturas. Muitas são só para constar, para cumprir o que a lei exige. E enquanto os partidos não levarem a sério a oportunidade das cotas, vai haver sempre essa distorção da representatividade das mulheres no parlamento brasileiro, nos colocando numa posição que exige explicação. Porque temos que estar dando explicação. Nós temos uma presidenta e somos um dos piores exemplos de participação da mulher na vida pública. Queria ler aqui alguns dados brasileiros. Para governo
E aí, mais uma vez, cumprimento a equipe do Jornal do Senado. Na última eleição, 2010 e 2012, para governador, participaram 10% dos candidatos eram mulheres, eleitos 7%. Para o Senado, 13% de candidatas, eleitos 13%. Deputado federal, 22% das candidatas eram candidatas mulheres, os homens eram 77% e ficou na seguinte composição: 8% de mulheres e 91% de homens. Prefeitos, nós tínhamos candidatos, 13% de mulheres, foram eleitos 11%. E temos 88% de prefeitos homens. Vereadores, tinha 32% de mulheres candidatas, foram eleitos 13%. E aí ficou numa composição de 86% de vereadores homens e apenas 13% de vereadoras. Queria, senhor presidente, dizer que nós temos muito a fazer ainda nesse aspecto, porque isso dá uma distorção no parlamento. O nosso país é um exemplo hoje de país que conseguiu implementar uma política de inclusão social. O presidente Lula criou Bolsa Família, fez um cadastro único, estendeu a mão para o mais pobre. Mas o presidente Lula estendeu a mão para chefe de família dos mais pobres. Porque se nós entendemos que o papel da mulher é importante, o papel da mulher, quanto mais pobre a família, mais importante ela tem de papel. Ela é a primeira que acorda na casa e a última que vai deitar. Ela é aquela que tem que fazer milagre, com um salário de miséria, transformar aquilo no sustento de toda uma família. Quantas vezes o chefe da casa, que consegue um trabalho, não tem a responsabilidade necessária de cuidar do dinheiro, mas joga nas costas da chefe da família, da chefe que cuida, que faz o milagre, a responsabilidade de cuidar dos filhos, de alimentar os filhos, de garantir o funcionamento daquela família e daquela casa. O programa Bolsa Família, por exemplo, priorizou a mulher. E ele só deu certo porque foi feito dessa forma. As mulheres, a quem Deus deu o dom da vida, da criação, merecem sim um dia internacional. Merecem sim que esse dia seja celebrado. O Brasil já deu grandes passos. Lei Maria da Penha, a criação de 3 ministérios hoje, como nós falamos ainda há pouco, numa audiência que Vossa Excelência teve o privilégio de estar, com ministras dedicadas, competentes, procurando diminuir as desigualdades, procurando a garantia dos direitos humanos e individuais do cidadão e também garantindo a promoção das políticas para as mulheres. Alguns vão dizer, mas então tem que criar linhas de políticas para uma área ou para outra, mas eu acabei de dar os dados. Há uma distorção na participação da vida pública, nos parlamentos, nas prefeituras, nos governos, do ponto de vista da presença das mulheres. Acho que o Brasil ficaria melhor com mais mulheres na política. Acho que a política ficaria melhor, porque ficaria mais legítima a nossa representação. Então, senhor presidente, eu venho aqui cumprimentar a todas as colegas senadoras que se dedicam ao trabalho, que bem representam as mulheres aqui. Queria cumprimentar as mulheres acrianas. O Acre tem em Angelina Gonçalves uma das suas heroínas, a Revolução Acreana, liderada pelo gaúcho Plácido de Castro. Nos fez parte da história, a história de Angelina Gonçalves, uma mulher que, na ausência do marido, com a presença do exército adversário, no caso boliviano, ela pegou no rifle e defendeu a sua casa, a honra do seu marido e de sua família, e virou uma heroína da Revolução, e só não foi assassinada por conta da intervenção do comandante boliviano, que falou, não, essa não...
Essa tem que viver. Quem dera que o meu exército fosse formado por mulheres como Angelina Gonçalves. Esse diálogo de um comandante do exército boliviano enfrentando o comandante liderado por Plácido, o exército liderado por Plácido de Castro, que esbarrou na coragem, na determinação de uma mulher chamada Angelina Gonçalves, é parte da história da Revolução Acreana. E ela sozinha, com a arma na mão, enfrentou um pilotão do exército boliviano e que só não foi morta depois de dominada por conta da intervenção do próprio comandante, que disse que não, que o gesto de bravura, de coragem dela e de luta era a senha para que ela sobrevivesse. E aí ela compõe a história do povo acreano. Devo dizer que o Acre foi forjado numa ocupação, numa atividade dentro da floresta. Minha mãe é nascida no Seringal e viveu e passou por muitas dificuldades com seus irmãos. E nós todos temos muito orgulho dessa história de sobrevivência do nosso povo. Vossa Excelência sabe que até algum tempo atrás usava-se até em dicionários o ir para o Acre é morrer como sinônimo, por conta das doenças, das enfermidades que tínhamos na Amazônia. E o Acre era o maior produtor de borracha, era um lugar cobiçado, e graças à ação de homens, mas especificamente de mulheres, é que nós conseguimos fazer o Acre o que é hoje. Então, senhor presidente, eu não queria mais me alongar, mas eu não posso deixar de fazer esse registro aqui no Senado Federal, parabenizando a presidenta Dilma, as ministras, as minhas colegas senadoras, as mulheres acreanas, e no dia 8 de março de 2013 dizer que nós, a sociedade brasileira tem uma dívida, tem uma distorção na representação política que só será enfrentada e modificada se a sociedade brasileira ganhar consciência de que nós só temos a ganhar com a ampliação, com o aumento da participação das mulheres na atividade política, na vida pública do nosso país. E inspirado na presença de uma mulher competente, dedicada, como é a presidenta Dilma, é que eu faço aqui da tribuna do Senado a celebração do 8 de março, porque o Brasil vive esse privilégio. Temos todos nós, brasileiros, muito orgulho da seriedade, da dedicação, da competência, da capacidade de liderança da presidenta Dilma. Mas nós temos essa conta a acertar, que é a baixíssima participação das mulheres na vida pública, especificamente no parlamento brasileiro. Seja ele uma Câmara Municipal, seja as Assembleias Legislativas, a Câmara Federal ou o Senado Federal. E os números que trago aqui, baseado num belíssimo trabalho feito pela equipe do Jornal do Senado, certamente mostram essa flagrante distorção que deturpa os parlamentos no nosso país em relação à realidade da nossa sociedade. Parabéns às mulheres e que o Brasil possa estabelecer como objetivo fazer o equilíbrio na questão de gênero, garantindo a melhoria da qualidade do parlamento, ampliando a participação das mulheres nas casas legislativas e na vida pública do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.